Amém, irmãos? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua vida. Alegria estarmos aqui na presença do Senhor para aprender aquilo que o nosso coração anseia, né? Porque tudo que vem da parte do Senhor é bom para nós. Lá em Tiago 1,17 fala que toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto. E é isso que nós viemos buscar aqui. O dom que vem da parte de Deus. A sabedoria que vem da parte de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Todo o trabalho, todo o esforço que nós fazemos para aprender é algo muito valioso para Deus. Amém? Vamos se colocar de pé, vamos ter um momento de oração, agradecer a Deus, porque Ele tem nos dado essa oportunidade. Se nós pararmos para refletir, irmãos, no século 21, nós estarmos aqui, dedicando tempo às coisas do Senhor, em vez de estar fazendo outras coisas que não estariam nos edificando. Irmãos, essa é a maior oportunidade que nós temos na nossa vida e é aquilo que a traça e a ferrugem não pode corroer. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer nessa noite, Senhor, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado, pela graça e o favor que o Senhor tem demonstrado a todo o teu povo, Senhor. O Senhor tem levantado uma igreja, Senhor, aqui na cidade de Paranavaí, Pai, que se importa, Senhor, e que, ó Pai, trata com zelo a tua palavra, o ensino da tua palavra, Senhor Deus. Sabedores, Pai, que a tua palavra nos leva a um caminho mais excelente, a tua palavra nos liberta, sabendo, meu Pai, que a tua palavra nos cura, nos transforma, Senhor, e nos dá, ó Pai, a sabedoria necessária para vivermos nesse tempo presente. Te pedimos, Senhor, nessa noite, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Senhor, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha trazer uma palavra de sabedoria, venha trazer uma palavra de conhecimento, revelação do alto para as nossas vidas, Senhor. Para que todos os seus filhos, meu Pai, aqui presentes, possam estar capacitados, Senhor, para falar, Senhor, do teu reino, para declarar, Senhor, os teus feitos e a tua bondade, Senhor, até os confins da terra. Nos capacita no ID, Senhor. Nos capacita, Senhor, nos dons e serviços, ó Pai, referente à igreja do Senhor. Nos capacita, Senhor, a entender, compreender aquilo que é uma ferramenta, Senhor, no meio do seu povo, de edificação. Uma ferramenta, ó Pai, de construção, de serviço. Que o Senhor venha, Pai, sobre a vida de cada um de nós, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém, amém. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, hoje o tema que nós vamos falar, e será apenas uma introdução daquilo que nós vamos falar, para que possamos embasar melhor depois quando nós entrarmos na funcionalidade dos dons, dos ministérios, do serviço, aquilo que abrange, para que a gente possa não só identificar em nós, mas para que a gente possa exercitar esse dom, buscar esse dom e exercitar ele e exercer no meio da igreja. E então nós vamos falar sobre os dons espirituais, ou existe uma outra expressão que é os dons do Espírito, os dons do Espírito Santo.
E dons, a palavra dons vem do grego carisma, né, que significa graça, favor ou presente divino. Então, os dons espirituais que nós vemos aqui em 1 Coríntios, na carta aos Coríntios, em Efésios, em Romanos, esses dons são uma capacitação da parte de Deus, são habilidades especiais que Ele nos concede. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Para quê? Para servir o próximo. Para servir a igreja de Cristo. Para que a igreja de Cristo esteja bem estruturada, bem fortalecida para cumprir o seu papel. Então, nós entendemos que a ausência dos dons e dos ministérios, ou os dons de serviço, ou os dons de ofício, nós entendemos que a ausência deles, irmãos, prejudica a igreja de Cristo. Deixa a igreja de Cristo deficiente. Nós vamos ver que Paulo ele deu muita importância a esse assunto, não só porque estava havendo problemas na igreja de Corinto, mas porque realmente era importante, senão ele não falaria isso lá em Romanos 12 e nem em Efésios. Irmãos, dito isso, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 12, apenas o verso 1. 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, a grande preocupação aqui de Paulo é que a igreja, ela soubesse se mover nos dons, soubesse qual era a definição de dom, do dom recebido da parte do Espírito Santo, qual era o seu conceito e o seu propósito, a sua definição e o seu propósito. Porque, não sabendo disso, irmãos, nós vamos entender e utilizar os dons de maneira errada. Isso sim é preocupante. Então, nós vamos ver nas Escrituras Sagradas nós vamos ver 4 listas de dons. Como eu disse, nós vamos ver lá em Romanos 12, nós vamos ver em 1 Coríntios 12, nós vamos ver em Efésios 4, e nós vamos ver também em 1 Pedro 4. É breve, mas ele dá uma resumida nos dons, né? Dons de falar e dons de serviço. Ele dá uma resumida, mas está ali mencionado. Então, irmãos, a falta de conhecimento sobre esse assunto tem influenciado a ter essa ausência de dons espirituais. Sabe por quê? Porque existe uma frustração. Quando você não sabe buscar a forma correta de buscar os dons e nem utilizar, você se frustra, aquele dom é enterrado. Aquele dom é enterrado. Um exemplo aqui. Como prejudica, um exemplo. A falta de dons dentro da igreja, ela vai dar brecha para um exemplo, para um falso profeta entrar aqui dentro da igreja e começar a comer pelas beiradas. Um exemplo, se nós tivermos aqui alguém com um dom de discernimento de espírito, como Paulo teve com aquela mulher adivinha, antes dele chegar e começar alguma coisa, ele já vai ser denunciado. Você vê como facilita, irmãos? Vai facilitar. E é interessante que alguns dons nós damos mais importância do que outros. Claro que num contexto de igreja tem uns que são mais utilizados. Um exemplo, o dom de profecia, que todo mundo confunde.
acha que é adivinhação do futuro, enfim. Mas o dom de profecia é trazer revelação da palavra, porque a palavra, o cânon está aqui completo. Então, quem tem uma revelação da palavra de Deus, ele tem um dom profético, um dom de profecia, um dom de trazer revelação da palavra. Porque quando o cânon não estava completo, Deus usava os próprios profetas do Antigo Testamento para trazer uma palavra de algo que era a vontade de Deus para o seu povo. Ele usava o profeta. E hoje, nos dias atuais, como que ele usa o profeta de Deus? Ele usa trazendo uma revelação daquilo, não pode ir contra a palavra do Senhor, como nós vemos em muitos lugares. Né? Profecias que, irmãos, quem tem um pouquinho de discernimento, olha para essas profecias e vê que elas têm um cunho em benefício daquela pessoa, de alguma forma ganhar aquela pessoa para si, enfim, tem mais um parecer de elogio, como que se diz a palavra? Mais parece você adulando o outro do que realmente uma vontade de Deus. Por quê? Porque nós vemos o contexto muitas vezes da vida daquela pessoa e não se encaixa. Porque assim, qual que seria a prioridade? Conhecendo a vida de alguém que está frio na fé, qual seria a prioridade de Deus, né, biblicamente falando, o que aquela pessoa precisa? Ela precisa de relacionamento com o Senhor. E geralmente aquilo que ela recebeu como profecia é algo que trata mais de bens materiais, de um conforto, um bem-estar. Então é muito fácil de identificar que aquilo não é uma profecia, ou é uma falsa profecia. Tá? É só um pitaco, nós não vamos entrar nisso daí. Tá, irmãos? Oséias 4,6 diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Nós temos que conhecer, irmãos, todos os assuntos que a Bíblia trata. E principalmente aquilo que nós vemos dentro da igreja, que não está muito bem colocado em seu lugar. Coisas que não estão no seu lugar, que precisam ser ajustados, nós precisamos ter conhecimento para depois ter essa experiência. Por isso que nós estamos aqui falando sobre isso. Pedro também vai dizer, crescei na graça e no conhecimento de Deus. Então nós temos que progredir em conhecer também na área dos dons espirituais. E aí cabe uma pergunta para nós, irmãos. Porque assim, existe um debate, existe um questionamento, se esses dons aqui, essa lista, principalmente essa citada em 1 Coríntios 12, que eu não li toda ela, você pode ler em casa, nós já fizemos esse estudo quando nós estudamos a primeira carta aos Coríntios, por isso que eu não estou lendo ela. Mas essa lista aqui, se ela é para os dias atuais ou ela cessou? Ela cessou no tempo dos apóstolos, ela ficou só para aquele período de transição. Uma transição onde o evangelho era só para os judeus, de repente agora se abre para os gentios e para todos os povos. Irmãos, existem duas linhas teológicas, eu vou citar para você, para que você possa interpretar segundo a Bíblia. Eu tenho aquela, eu fico quase no meio ali das duas, porque existe o cessacionismo, que é aqueles que realmente acreditam que cessou os dons mesmo. Cessou, não tem mais os dons citados aqui como um exemplo, como o dom de línguas, variedade de línguas,
não tem mais os dons de realizações de milagres, tá? De curas. O cessacionista pensa assim: não tem mais aquelas curas, não tem mais aqueles milagres, não existe mais isso. E em contrapartida, o continuista, ele acredita que existe todos os dons, né? Até mesmo o ministério de apóstolo, da mesma forma que era com os apóstolos, né? Os apóstolos de Cristo. Então, irmãos, eu fico ali no meio, e eu vou te dizer por que eu fico no meio. Vamos abrir aqui comigo, 1 Coríntios 13, 8 a 10. Nós vamos entender, irmãos, vamos entender se cessou os dons ou se eles continuam, porque existe uma condição para esses dons cessarem, acabarem. Eles vão acabar, tá? Profecia vai acabar, língua vai acabar, mas será que acabaram? Olha lá. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. 9. Porque em parte conhecemos, grave isso, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, irmãos, fica bem claro o que Paulo está dizendo aí. Ele está dizendo que existe um fim para os dons. Ele cita aqui o dom de profecia, o de línguas e o conhecimento. Só que alguns falam que o dom de línguas não existe mais. O cessacionista fala que o dom de língua não existe mais. Mas ele está aqui no mesmo bloco, na mesma seção, que o dom da ciência. Então, o conhecimento também deveria ter acabado, né? Se as línguas e as profecias acabaram, então o conhecimento também tinha que ter se findado, e nós não precisávamos mais estar aqui, né? A gente não precisava mais estar aqui buscando conhecimento, porque o conhecimento chegou a seu ápice, né? Então, o que define o desdobramento dessa questão, irmãos, está aqui no verso 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E os estudiosos interpretam o que é perfeito como a vinda de Jesus, a volta de Cristo. E corrobora muito com outro texto que nós vamos ler, que é Efésios 4, a partir do 12 e 13. Olha só como corrobora esses dois textos. Ele está falando em relação ali aos ministérios, né? Os ministérios de apóstolo, profeta, mestre, pastor e evangelista, enfim. Porém, Paulo, ele coloca tudo na mesma seção em Coríntios 12. Veja só: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Essa é a finalidade dos dons. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, irmãos, o que o texto está dizendo para nós é que os dons são para aperfeiçoamento dos santos, para melhor desempenhar o serviço no corpo de Cristo. Porque um tem profecia, outro tem salmo, o outro tem língua, o outro tem o dom do socorro, o outro tem o dom do governo, enfim. E assim o corpo de Cristo é edificado, que é a sua igreja. Então ele está dizendo aqui que essa é a finalidade do dom, para desempenho no serviço, para edificação do corpo. O aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? A igreja de Cristo. Então nós vamos ser aperfeiçoados também através dos dons e ministérios. É assim, nós aprendemos uns com os outros. Sabe por quê? Porque eu não tenho todos os dons.
O Senhor me deu alguns dons, e a Bíblia fala que Ele subiu ao céu, né? Levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus Cristo deu dons aos homens. Lá em 1 Coríntios 12 também vai dizer que o Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz. Então eu recebi um dom, você recebeu o outro, e assim a gente se completa como membros do corpo de Cristo. Nós não vamos ter todos os dons. Uns têm mais, sabe por quê, irmãos? Porque eles estão se desenvolvendo. Às vezes tem cristão que eu estou falando de cristão, que nasceu de novo. Que nós sabemos que tem muita gente que está na igreja que não nasceu de novo, né, irmãos? Então eles não podem ter essa experiência. Então quando você nasce de novo, você recebe dons da parte de Deus. E conforme você vai tendo intimidade e relacionamento com Ele, você vai se desenvolvendo. Oração, busca, obediência, leitura da palavra, né? Meditação na palavra. Você vai desenvolvendo. Sabe por quê? Porque você vai identificando. Olha aqui que fala em Efésios 4. Deixa eu ver se é Efésios ou é... não, é 1 Coríntios 13. Olha lá aqui que fala sobre se conhecer, identificar. Aqui, continuando, que nós estávamos vendo do 10 em diante, ele vai dizer o 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora, veja só, vemos como em espelho, obscuramente. Esse espelho é aquele espelho da época, que não tinha essa claridade, essa visibilidade que nós temos hoje no espelho. Então, nós vemos obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Sabe quando você vai se conhecer? Quando você conhecer a plenitude de Cristo. Quando você chegar à plenitude, aí você vai se conhecer como você é conhecido. Quem te conhece é melhor que qualquer pessoa, até mesmo você. Deus que te formou, que te fez. Ele sabe tudo sobre nós. Ele sabe tudo. Então, se eu tiver relacionamento com Ele, o que vai acontecer? Eu vou identificar os meus dons, eu vou entender o que é para fazer, né? Qual é o plano de Deus na minha vida, qual é a sua vontade no meio da igreja. De que forma eu posso contribuir no meio da igreja? E assim, irmãos, essa questão dos dons não é limitado, porque o dom não é limitado, nós somos. O dom é uma capacitação que vem do alto. Uma capacidade que eu e você não temos de fazer em relação à obra do Senhor, ao reino de Deus. Nós não temos. Então vamos supor, se aqui na igreja não tem os membros cumprindo o seu propósito, nem todos estão cumprindo o seu propósito, o que o Senhor vai fazer? Aqueles que estão engajados, aqueles que estão tendo relacionamento com o Senhor vai dar esses dons, mesmo que seja para um momento específico. A igreja não vai ficar com falta desses dons, se as pessoas que estiverem realmente engajadas. Aí o Senhor vai entregar mais dons. Lembra a parábola do talento? Por mais que ali se fala de dinheiro, né? Ali a gente vê algo semelhante aos dons, porque ali há uma prestação de conta. O dom também nós vamos ter que prestar conta, porque tudo que o Senhor nos dá, depois Ele nos cobra, né? Aquele que enterrou o dom foi questionado, né? O porquê que ele fez aquilo. Então, da mesma forma, se nós não identificarmos os nossos dons, nós não vamos exercitá-lo e nem desenvolvê-lo. E daí vai ter a prestação de contas naquele dia. Ele entregou o dom para nós. Nós não ativamos esse dom. Porque entenda, irmãos, não é simplesmente o Espírito Santo que faz tudo. Em parte conhecemos,
em parte profetizamos. O que é profecia? É Deus falando ao homem. Então, existe a minha parte, a sua e a parte do Espírito Santo. E ele vai cobrar, então existe essa interação. Por isso que Paulo vai falar para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, 14, ele vai falar para ele não negligenciar o dom que estava nele e que foi por imposição de mãos pelo presbitério. Timóteo estava negligenciando. Quando que eu negligencio alguma coisa? Quando eu recebo ela e não uso. Quando eu tenho e não utilizo. Aí eu estou negligenciando. Nós temos, irmãos, isso é sério, nós precisamos meditar nisso. Hoje o intuito aqui é que você não só entenda o dom, mas aprenda a identificar ele e depois desenvolver e exercitar também ele no meio da igreja. E para isso, irmãos, não adianta também nós trazermos um estudo sobre os dons e você não ter relacionamento com o Senhor. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Porque é mediante o Espírito Santo de Deus que você vai se mover nos dons. Não é pela minha nem a sua capacidade que os dons vão acontecer. Então, deixa eu ver aqui onde eu parei. É o 13, né? Em parte conhecemos, em parte profetizamos. É isso aqui, até que e serei conhecido, e conhecerei como também sou conhecido. Naquele dia nós vamos nos conhecer e saber tudo aquilo que foi depositado em nós no momento em que nós estivermos face a face com Cristo. A cortina vai se abrir. E nós vamos ver claramente o propósito de Deus na nossa vida. Enquanto isso, irmãos, nós estamos crescendo até chegar à estatura de varão perfeito. Estamos sendo aperfeiçoados. Por isso que é importante sermos aperfeiçoados. Então, irmãos, os dons eles não cessaram, porém alguns não estão na mesma forma. Sabe por que eles não estão na mesma forma? Porque são épocas diferentes. O Senhor ele é soberano, a Bíblia fala que Ele não muda, mas Ele pode usar certos dons de uma forma devido à necessidade. Devido à necessidade. Então, com os apóstolos, todos aqueles milagres que a gente via, irmãos, é porque era necessário aquele momento de transição. Hoje, de uma forma muito mais específica, não adianta que você não vai saindo fazendo milagre igual Paulo fez, não adianta, não vai fazer, não vai. Sabe por quê, irmãos? Não é o propósito, não é o propósito. Se nós observarmos, nós vamos ver que o que as pessoas mais precisam hoje, que nós estamos cansados de falar, e que a Bíblia fortalece isso, confirma isso, é o conhecimento da palavra, o conhecimento do Senhor Jesus, relacionamento, Bíblia. Porque esse é o fundamento. Se você negligencia o fundamento, como que você vai querer outras coisas mais? Primeiro, nós temos que estar fundamentados, para depois construir em cima dessa fundamentação. Então, irmãos, eu creio, que esses dons, eles são atuais até hoje, porque é para edificação do corpo de Cristo. Porém, nós sabemos que, um exemplo, o ministério de apóstolo, nós sabemos que ele tem uma diferença hoje em dia. Hoje em dia o apóstolo mais é o enviado mesmo, é o missionário, porque os apóstolos, um requisito para ser apóstolo era ver o Senhor Jesus, ter visto o Senhor Jesus. E hoje nós sabemos que ninguém viu o Senhor Jesus pessoalmente. O último a ver foi o apóstolo Paulo. Então esses requisitos selam, nós vamos ver lá em Apocalipse 19, falando
dos 12 apóstolos? Por que não fala dos outros apóstolos que se denominam aí? Por que só fala dos 12? Se tem outros apóstolos no mesmo nível que os 12 apóstolos, por que eles não estão lá também, em Apocalipse? Tá? Então tem essa diferença. E também o profético, né, irmãos? O profeta naquela época era a própria Bíblia. Ezequiel, ele comeu o rolo, e aí ele começou a falar a vontade do Senhor. O que é o rolo? Né? É a palavra do Senhor. Ele comeu a palavra do Senhor. É engraçado que na boca era doce, e no ventre e para as pessoas era amargo, né? É a palavra do Senhor. E aí você pode se perguntar assim, né? A quem é dado o dom espiritual? Como eu disse já, o dom é dado a todo aquele que é nascido de novo, a todo aquele que tem o Espírito Santo, porque os dons são distribuídos pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, exige de nós um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. E a palavra fraqueza ali no texto é duas pessoas fazendo força sobre algo. Ou seja, a interação de duas pessoas, essa ajuda. Não é só o Espírito Santo te ajudando, você não fazendo nada. Então, nos dons se trata da mesma forma. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Se nós não tivermos essa intimidade, esse relacionamento, nós não vamos poder usufruir ou exercitar os dons do Espírito Santo. Olha aqui em 1 Coríntios 12:11 vai dizer: mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Individualmente, irmãos. Então o que acontece? O Espírito, segundo a sua vontade, ele distribui dons naqueles que nasceram de novo. Então não adianta falar assim, não, eu não tenho nenhum dom. Eu não faço nada na igreja porque eu não tenho nenhum dom. Irmão, se você não está fazendo nada, é porque você está negligenciando o dom. Porque se você nasceu de novo, você tem. E por que não está fazendo? Paulo ele vai dizer para Timóteo, para ele não negligenciar o dom que ele tinha recebido. E em 2 Timóteo 1,6 ele vai dizer para que ele reavive o dom que há nele. Reavive. Para você reavivar algo, ele está falando para Timóteo reavivar, e não para ele ficar orando para o Espírito Santo fazer algo. Então você vê que há uma interação. Nós temos que colocar em prática o dom, nós temos que buscar, nós temos que reavivar o dom se em algum momento ele ficou ali de lado, irmãos. Nós temos que reavivar. A falta de exercitar os dons, irmãos, traz uma impressão de que realmente você não tem mais aquele dom, parece que você não tem mais aquilo. É algo que a gente tem que estar atento. E quando ele fala que ele dá individualmente os dons, fala de responsabilidade, né? Porque ele não pegou um pacote e jogou tudo para a igreja, ele falou assim, ele escolheu, ele falou assim, eu vou te dar esse dom para você, específico, com um propósito específico. Lá em 1 Coríntios 14, ele vai dizer, deixa eu achar aqui, que esse eu não marquei, deixa eu ver se eu acho. Depois eu lembro aqui, eu passo para os irmãos. Então esse individualmente fala da responsabilidade e depois da prestação de conta que a gente falou.
E o dom é graça, irmãos. O dom, ele não pode ser negociado, ele não pode ser comprado. Nós vemos uma situação lá em Atos 8, a partir do 18, né, Simão mágico querendo comprar o dom do Espírito Santo, né, irmãos? E olha que Simão, ele estava seguindo os passos de Felipe, ele foi batizado, e ele quis comprar um dom, que na verdade é um ministério, que também a gente entende o ministério dos apóstolos. Eles impunham as mãos e as pessoas recebiam, né, esse revestimento de poder, né, esse batismo do Espírito Santo, esse enchimento de poder, igual Jesus fez com eles em João 20. Jesus soprou neles e eles foram cheios do Espírito Santo. Então nós vemos os apóstolos tendo esse ministério, né, meio que exclusivo, e aquelas pessoas eram cheias do Espírito Santo. Você quer se mover nos dons? Seja cheio do Espírito Santo. Se você não for cheio do Espírito Santo, não vai se mover nos dons. Tem que estar se enchendo. Tem que estar cheio de Deus para você se mover em dons, e não só se mover, progredir nos dons. Porque 1 Coríntios 14 vai dizer assim, 14 e 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, olha só, tem que desejar. Para desejar tem que crer. Se não crer, vai receber dom? Vai desenvolver o dom? Não vai. Procurai progredir para a edificação da igreja. Até nos dons, irmãos, existe o desenvolvimento, como existe o desenvolvimento da fé do cristão, como existe o desenvolvimento da perseverança, como existe o desenvolvimento da obediência, da sabedoria, do conhecimento, existe o desenvolvimento dos dons. Você vai aprimorando. Você vai aprimorando esses dons que você tem. Se é o dom de, como fala lá em Romanos 12, se é o dom de, sumiu a palavra da minha cabeça aqui. Dom de contribuir. Se é dom de contribuir, a palavra fala para contribuir com generosidade ou liberalidade. Se você tem o dom de contribuir, vai estar servindo a igreja do Senhor. Esse dom ninguém quer, né? Esse dom não, esse daí não, deixa para o outro irmão, né? Mas talvez, irmãos, você tenha o dom de contribuir. Talvez você tenha o dom da misericórdia, que também está ligado ao dom de socorro, que nós vamos ver também em Coríntios 12. O dom de socorro. Quantos irmãos passam dificuldade que muitas vezes nós não ficamos sabendo? O irmão que tem dom de socorro, ele é muito atento a isso. Ele é muito atento, ele serve a igreja. Talvez o pastor não tenha tempo de estar toda hora ali. Esse irmão tem o dom de socorro. Nós temos que entender a importância de cada crente que nasceu de novo tem um dom, pode buscar mais dons, que Paulo vai dizer, buscai com zelo os melhores dons. E o melhor dom não está falando que um é mais importante que o outro, está falando o melhor dom, significa necessidade, o que é mais necessário para a realidade da igreja. O mais necessário. 1 Coríntios 14 fala, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Aqui Paulo, ele traz aqui a profecia, a palavra revelada, como muito importante para o contexto, porque nós vemos que aqui no contexto da carta de Coríntios, eles davam mais valor às línguas, irmãos? E eles falavam em língua, ninguém entendia nada e para eles não importava. Paulo estava vendo que não edificava ninguém, estava sendo usado de forma errada, e falou, é melhor que vocês
busque o dom de profecia. Vocês tenham revelação da palavra de Deus para poder edificar, exortar e consolar os irmãos. Né? É essa a instrução que ele deu mais importante aqui para a igreja de Corinto, para os irmãos que estavam se movendo nos dons. Porque lá no primeiro capítulo de 1 Coríntios, Paulo vai falar que ele vai dizer, nenhum dom vos falta. Dentro da igreja de Corinto tinha todos os dons em abundância, porém existia uma ignorância, né? Por isso que ele começa falando sobre isso. A respeito dos dons, não quero que os irmãos sejam ignorantes. Então, irmãos, o dom é graça, você recebe sem merecer. E você recebe segundo a vontade do Espírito, como lhe apraz ele distribui. Então não adianta você, Senhor, eu queria tanto esse dom, mas de repente não é a vontade de Deus. E de repente, e a gente também não pode exigir do irmão que ele tenha certos dons. Porque se ele não tem, irmãos, como que a gente vai exigir algo que não é você que escolhe? É o Espírito que dá. Ele que fala, eu vou dar esse para você. Então nós não podemos exigir dos irmãos dons que eles não têm. Mas nós podemos exigir dos irmãos dons que é nítido, né, irmãos? Existe um dom que ele fica mais aparente. É um dom que ele é a tônica, né, da sua vida. É algo que ele fica mais exposto, é mais fácil de identificar. Qual o propósito do dom? Nós já falamos, mas vamos embasar aqui, 1 Pedro 4,10. 1 Pedro 4,10. Olha lá. Qual é o propósito do dom? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Irmãos, o dom que você recebeu, se você é um nascido de novo, você recebeu o dom do Espírito Santo. E se você recebeu esse dom, você tem que servir os outros. Esse dom não é para o teu benefício. E aí ele termina como bons dispenseiros, ou bons mordomos, ou bons administradores. Nós temos que administrar aquilo que Deus nos deu. Lembra do administrador infiel? Ele estava roubando, né? Ele estava roubando aquilo que era do seu senhor ficou sabendo, ia destituir ele, né, do cargo, e ele começou a negociar as dívidas. Isso alegrou o seu patrão, e ele falou, e aí tem aquele texto que fala ali, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Então nós temos que entender que nós somos administradores daquilo que o Senhor nos entrega. Administrar, irmãos, é você exercer aquilo, é você utilizar, é você saber usar aquilo que recebeu. Isso é administrar. Por isso que nós precisamos entender e não ser ignorantes para que a gente possa usar o dom da forma correta, sabendo o seu conceito, sabendo o seu propósito dentro da vontade de Deus. E aí você para pensar, mas peraí, eu recebo os dons, mas qual é o benefício disso para o reino de Deus? Qual o benefício disso para mim? Qual que é o benefício para o corpo de Cristo? Nós temos que saber que os dons que nós recebemos, irmãos, vão gerar na igreja benefícios. Né? Se existe o dom de serviço, né, você vai beneficiar o seu próximo com o seu serviço, você vai beneficiar a igreja. Então tem benefícios. Os dons são um presente da parte de Deus que gera benefício para nós.
Primeiro benefício é que você vai entender o seu lugar no corpo de Cristo. Por meio do dom, você entende o seu lugar no corpo de Cristo e poderá servir melhor o corpo de Cristo e a Cristo, sabendo o seu lugar. Isso é muito importante, porque muita gente, quando nós não entendemos e não identificamos o nosso dom, nós não sabemos, nós não nos posicionamos como deveríamos. Talvez você está posicionado de outra forma, porque ou você pensa que você tem outro dom, que não é o seu, ou você negligencia o dom e não se posiciona. Você fica ali como um peso morto. Então, sabendo o nosso lugar no corpo, esse é o benefício que o dom traz para nós, nós vamos funcionar melhor. Efésios 2:10, sabe para mim, Zé? Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. 1 Coríntios 12:12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ou seja, cada um sabendo o seu lugar, né, o corpo vai estar funcionando de forma adequada. Como um corpo tem o seu lugar para o olho, para a boca, para o nariz, cada um tem o seu lugar, né? Imagina se o olho fosse aqui, como que ia fazer para não enxergar? Isso é enxergar de forma lateral, né? Se o olho fosse aqui na orelha. Mas não, o olho aqui na frente, né? E no alto, né? Imagina se o olho fosse no dedão do pé, você só ia ver as formiguinhas passando, né? Você não ia conseguir enxergar além. Para olhar para o alto ia ter que... Olha para cima, Zé. O Zé ia virar o pé assim para cima para ver o que está acontecendo. Então, irmãos, da mesma forma como é no corpo humano, é também no corpo de Cristo. Cada um tem o seu lugar certo. O coração está aqui do lado esquerdo, protegido pela... Como falar? A caixa torácica, né? Está aqui protegido, certinho, os órgãos vitais, né? Protegido aqui, tem músculos, né? Principalmente eu, né, Zé? Aqui tem muito músculo aqui. Tem os músculos que protegem aqui e também a gordurinha, né? Aquela gordurinha dá aquela amortecida, né, também, né? Então, irmãos, tudo no seu lugar, o corpo vai funcionar da melhor forma, como deve ser no corpo de Cristo. É assim que deve ser no corpo de Cristo. Nós temos que entender isso. Cada um deve estar no seu lugar. Segundo ponto, haverá harmonia, união, e todos poderão trabalhar juntos, em amor, sem ciúme, inveja, orgulho ou falsa modéstia. Uma coisa que nós temos que entender. Abre aí, Zé, o Tiago 1,17. Nós temos que entender que o dom, ele vem do alto, ele vem de Deus. Então, nós não devemos nos apropriar dele como se fosse nossa própria capacidade. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo de quem? De nós? Não, do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Romanos 12, 6-9. Dá muito problema, né, irmãos, essa questão de dons dentro da igreja, porque muitas vezes nós pensamos que o nosso dom é melhor que o do irmão, ou mais importante. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dado, se profecia seja segundo a proporção da fé, ou seja, da fé que nós temos. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, aí a palavra diaconia.
Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência ou com zelo, com cuidado. Quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então, irmãos, quando nós utilizamos o dom de forma errada, ou entendemos o dom de forma errada, sabe o que gera? Gera divisão no corpo. Lembra que Paulo ensinou em 1 Coríntios 12? Né, que os menos honrosos, né, devem receber honra, né? Os que nós achamos mais desnecessários são necessários. Então, por quê? Porque são muitos membros num corpo, são diferentes dons, são muitos membros, né? E precisam estar trabalhando junto. Quando nós identificamos e exercemos o nosso dom e se colocamos no nosso lugar, o que acontece? Nós rechaçamos isso que nós chamamos de divisão, de ciúme, de inveja. Tem ciúme do irmão porque o irmão tem aquele dom que ele queria ter. Tem ciúme do irmão porque tem inveja do irmão porque o irmão prega e ele não prega. Irmãos, e isso só vai atrapalhar o funcionamento do corpo, não vai edificar, ao contrário disso, vai destruir, atrapalhar a união e a harmonia que deve ter dentro do corpo. Imagine se uma mão começar a brigar com outra mão, Imagine se você mesmo começar, como acontece isso nos dias de hoje, uma infelicidade, mas você começar a se cortar, você está indo contra você mesmo, E um reino contra ele não pode se subsistir. Você está se mutilando, você está ferindo a você mesmo. E o ser humano, de uma outra forma, tem essa tendência, irmão, quando está afastado de Cristo, de se sabotar. Porque o manual está em Cristo. O manual é Cristo, de como viver bem. Quando nós não seguimos esse manual, que é a Bíblia, nós nos sabotamos. Nós fazemos isso, que nós criamos uma divisão, nós lutamos contra nós mesmos. Terceiro ponto, edificação. O dom traz edificação, esse é um benefício maravilhoso. Constrói algo, irmãos, dentro de nós, constrói algo, na igreja local, para que a igreja num todo venha romper, irmãos, e não ficar somente naquele âmbito, naquele lugar, mas romper as fronteiras, deixar um legado naquela cidade, influenciar, irmãos, mas muitas vezes foi falado aqui, ninguém faz nada sozinho, tem que ser o corpo de Cristo funcionando bem ajustado, com as juntas bem ligadas. Está sendo construído e desenvolvendo. Essa edificação vai trazer um desenvolvimento espiritual da igreja. Vai trazer um desenvolvimento automaticamente também de caráter. Vai amadurecer a igreja, essa edificação, por meio dos dons. Efésios 4,16. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, olha lá, segundo a justa cooperação de cada parte, por isso não conseguimos fazer nada sozinho, efetua o seu próprio aumento. O corpo vai crescendo, por si só, por meio dos dons, o aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós sabemos que existe um mediador ou um condutor que é o amor.
não existe você exercer o dom sem o amor a Deus. A motivação é essa, o conceito é esse, para que você possa se mover nos dons e ser um cooperador, parte da edificação do corpo de Cristo. Ou seja, dependemos uns dos outros para crescer, irmãos. Ninguém alcança uma maturidade sozinho. Nós precisamos um do outro para crescer e dos dons que cada um recebeu. O equilíbrio da função de cada parte do corpo faz o mesmo se desenvolver, buscando o próprio bem do corpo por amor a Cristo. Ninguém que ama o corpo, o seu próprio corpo, ninguém que ama a si mesmo, pode ferir o seu próprio corpo, né, irmãos? Ir contra o seu próprio corpo. O quarto ponto, os dons glorificam a Deus. 1 Pedro 4,11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Irmãos, quando você que tem o dom da fala, o dom da palavra, o dom da sabedoria, o dom do conhecimento, o dom da misericórdia, o dom de governo, quando você exerce a sua função, você está dando glória para Deus. Sabe por quê? Porque o corpo dele está sendo edificado. Porque você está construindo algo para o reino de Deus. Você está cooperando com Deus, porque Ele quer essa interação. Ele dá o dom, que é algo sobrenatural, especial, uma habilidade que você não tem. Tá? Nós temos que diferenciar dons de talento. Existem talentos naturais que você já nasce com eles, igual talento para tocar instrumento. Isso aí não é dom, irmãos. É um dom, quer dizer, é um dom natural. Isso aí não tem nada a ver com espiritual, né? Você faz para Deus aquilo que você recebe de forma natural, o dom que você tem, mas não é algo espiritual, tá? Não é algo espiritual, porque o que vai potencializar não é o tocar, mas é a adoração. A adoração, sim, vai fazer um estrago no mundo espiritual. Um exemplo, Davi. Claro que a gente percebe que Davi era um bom músico, que quando ele tocava a sua harpa, os demônios davam no pé, né? Saíam de Saul. Mas por quê? Porque ele tocava bem? Ou porque ele adorava? Ele era um adorador. A Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. Então, quando Davi tocava a sua harpa, ele estava adorando a Deus, ele não estava tocando. Deus não estava olhando que ele era um bom músico, estava vendo que ele era um adorador. E por isso, os demônios davam no pé. Então nós glorificamos a Deus, irmãos, no exercício dos dons. Exercite o seu dom, desenvolva o seu dom. Como que eu faço isso? Sim, fazendo, praticando. Peça ajuda para o Espírito Santo. Ore, busque. Esteja atento no meio da igreja, irmãos. Irmãos, não é possível que você não identifique um dom na sua vida. Não é possível. Dessa lista grande aqui que nós temos, não é possível que você não se identifique. Agora, com a certeza que você vai identificar, e conforme nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, nós vamos identificando ainda mais e desenvolvendo e buscando, tendo em vista a necessidade da igreja. Porque Paulo fala para nós, aqui para Coríntios, para eles buscar o dom de profecia. Ele vai dizer, no capítulo 14, verso 1, ele vai dizer: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Aí ele falou no geral, vai procurar os dons espirituais, você tem que procurar os dons, mas principalmente o de profetizar, de ter revelação da palavra. O que acontecia na igreja de Coríntio?
O irmão recebia uma palavra da parte de Deus, o irmão recebia uma palavra de Deus e ele falava aquela palavra de Deus e dava a revelação, o que o Senhor estava falando por meio da palavra dele. Isso que acontece? Isso edificava a igreja. Pode falar, Zé. Uma revelação, sim, pode ser uma revelação da parte de Deus, né? Não mas tem que ser de acordo com a palavra, né, Zé? Mas não só citando uma palavra bíblica, né? Mas nós temos que entender assim, um exemplo. Nós não podemos confundir, porque dentro dessa área de revelação tem também o dom da palavra de conhecimento. Nós vemos Paulo lá quando ele estava indo para a ilha, né? Eles pararam na ilha de Malta, né? Estava indo para Roma. Nós vemos Paulo tendo uma impressão de que a viagem não ia bem e que ia se perder tudo, até o barco, mas as pessoas não iam morrer. E aí ele teve esse discernimento, né? Esse conhecimento que é o dom, porque ele não poderia saber disso. E ele foi lá, falou com o capitão, falou com o centurião, mas eles ambos não acreditaram nele. E aí aconteceu, quando eles se desesperaram, Paulo falou, vocês deviam ter me ouvido, né? Mas fique tranquilo, me apareceu um anjo, aí já foi outra coisa, aí já foi discernimento de espírito. Porque aí já apareceu um anjo para ele e falou, eu quero que você siga, você vai chegar até o seu destino, e eu dei essa tripulação para você, ninguém vai se perder. Até quando o pessoal desespera e quer pegar os botes e sair, né? Paulo fala assim, fala para o capitão, se eles saírem do barco, eles vão morrer. E aí o capitão dá ordem para cortar os botes lá e jogar no mar para ninguém pegar. Aí eles deram crédito ao que Paulo estava falando, porque se saíssem do barco, iam morrer, né? No meio daquela tempestade. Mas eles estavam tão desesperados que eles queriam pegar o botezinho e sair. Então, Deus se move, mas assim, a grande preocupação, na verdade, o que a gente vê aqui é que, em grande parte, era a revelação da palavra de Deus, que era para a exortação da igreja, para a edificação da igreja. Não era algo, essas profecias que hoje tem, geralmente, muito individual. Como que você vai dar uma profecia individual, sendo que tem toda uma igreja? Não estou falando que isso não possa acontecer, chamar de canto, enfim. Mas a profecia é para a edificação de toda a igreja. Por isso que Paulo, ele incentiva a revelação da palavra. Ele incentiva que todos busquem esse dom. Por quê? O que é esse dom de profecia? A Bíblia fala que todos podem profetizar, mas nem todos são profetas, né? Porque o profeta ele se move muito mais nessa área, muito mais específico, do que alguém que profetiza. Então, a profecia, no geral, ela é uma revelação da palavra para a igreja, para exortação, edificação e consolação da igreja. Ela tem esse formato nos dias atuais. Vamos encerrando aqui, irmãos. Efésios 4, 12 a 14, nós lemos? Deixa eu ver. Eu entrei pouquinho nos dons e nos ministérios, porque nós vamos falar em outro momento. 4, 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, empenho de suas vidas para a edificação no corpo de Cristo. 13. Nós já vimos esse daí, tá? Já vimos. Então, mas eu vou ler novamente aqui para finalizar. Põe aí novamente, Zé. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita
varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, a finalidade dos dons, irmãos, o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Ele vai ser uma ferramenta junto com os ministérios, porque você vai ver que o próprio pastor, ele vai ter o dom de governo, ele tem que ter o dom de governo, ele tem que ter o dom de ensino, então vai corroborar com os ministérios, para a edificação do corpo de Cristo, para chegar à unidade da fé, ou seja, plenitude da fé em Cristo, para chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Nós necessitamos dos irmãos, do dom de aprender uns com os outros, para que nós cheguemos ao conhecimento de Cristo. Por isso que é necessário que haja a comunhão, é necessário que haja a reunião dos santos. Ninguém consegue chegar à plenitude de Cristo sozinho, buscando Deus em casa. Ninguém consegue. Mais um argumento aí contra aqueles que dizem que são igrejas sozinhos, são igreja em casa. Nós precisamos aprender uns com os outros. Então, para chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus, para chegar à altura espiritual de Cristo, ou seja, a maturidade de Cristo. Para chegar à maturidade de Cristo, nós precisamos estar ligados ao corpo de Cristo, aprender com cada um, ser servido pelo corpo de Cristo, servir o corpo de Cristo, para que nós venhamos amadurecer, ser edificados, ser aperfeiçoados. E para finalizar, 1 Coríntios 14, 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizei. Então, segui o caminho do amor e procurai, buscai, com cuidado, com zelo, com diligência, os dons espirituais. Por que eu tenho que buscar os dons? Por que eu tenho que procurar os dons? Por que eu tenho que exercer os dons? Para a edificação do corpo de Cristo. Se você não exercer o seu dom na igreja, a igreja vai ficar deficiente. Se eu não exercer o meu dom, a igreja vai ficar deficiente, vai ficar faltando. Entendeu? Aí, irmãos, Deus ele pode, como eu disse no início, pode capacitar outro irmão com aquele dom que você não está exercendo, porque ele tem um propósito, mas quem perde somos nós que não estamos exercendo. Pode falar, pastor. Exatamente. Então a profecia ela pode ser tanto descritiva, quando Deus usava os profetas, vai lá e fala. Chegava lá, o Senhor dos Exércitos falou assim. E apontando o pecado também. Até então não estava escrito na Torá, na Bíblia. A partir daquilo eles escreveram. Então, o que acontece? Todos, por isso que ele fala, priorize a profecia. Porque todos os que falam em nome de Deus, pregam a palavra, estão profetizando. Exatamente. É uma inversão, porque o profeta é aquele que fica adivinhando o CPF, o RG, até o Serasa é profeta, porque ele sabe do CPF. E olha que ele que sabe, né? E se você ler no 14, aqui, ó, 14:3, fala assim, ó, mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Hoje, cadê as profecias hoje? É isso, né? Ó, edificação, exortação e consolação. Você vê como que é fácil identificar? Será que está edificando, meu irmão, aquela profecia que veio, está edificando? Está consolando?
Eu falo edificando no sentido realmente, irmão, de trazer clareza para que essa pessoa venha estar cada vez mais perto de Cristo. Tá? Para isso, revelações mais específicas, tem a palavra de conhecimento. A água pegou o cinto de Paulo, amarrou suas próprias mãos nas pernas e falou, de quem é esse cinto, isso vai acontecer com ele. Né? Ele teve um discernimento, né? Teve uma palavra de discernimento, palavra de conhecimento. Né? Então, muitas vezes, o Senhor pode te usar com uma palavra de conhecimento, ou a própria palavra de sabedoria, com conselho, trazendo um conselho de Deus para a sua vida, ou algo assim, se você, irmão, não se dedicar mais ao Senhor, vai acontecer isso e isso com você. E a palavra, ela vai estar fundamentando isso, vai estar respaldando, né, isso daí, porque nós sabemos que isso é algo lógico, mas pode vir de uma palavra de conhecimento. Tá? Para a gente não alongar, mas é um assunto muito... É isso que eu ia citar. O pastor lembrou, eu ia citar um exemplo. Para você entender que você já profetizou, você já foi usado por Deus em profecia. Você já mandou algum texto bíblico para uma pessoa no WhatsApp? Falou, irmão, Deus me deu essa palavra aqui para você. E a palavra, você não sabia, mas aquela palavra foi por mão de uma forma tremenda. Mas prescrutou o coração dele, falou de coisas que só ele sabia que estava no coração dele. O que é isso? Profecia, irmãos. Isso é profecia. É que a gente olha muito para o Velho Testamento, mas era outra dispensação com outro propósito. Agora nós temos, isso que eu queria falar, em relação à revelação, irmãos, está tudo aqui. O que mais nós podemos revelar que não está aqui? Que a Bíblia não possa. Porque assim, com a Bíblia você pode instruir a pessoa do que ela está precisando. Vamos supor, uma profecia que fala do que a pessoa está vivendo. Né? Isso é uma revelação, é uma palavra de conhecimento. Deus está trazendo algo que você não podia saber, mas... dentre esse dom, o que você vai fazer? Você tem que ter a palavra, você tem que instruir essa pessoa. E como que você vai instruir? Com a palavra de Deus. Você vai instruir com a palavra. Deus pode te revelar assim, como eu já tive várias, eu não vou entrar nas experiências hoje, mas já tive várias experiências que eu falei coisas que eu não sabia, a pessoa confirmou. Né? Mas não podemos, agora dentro da igreja, quando nós lemos o contexto... não é adivinhação. Nós temos que desmistificar isso aí. A profecia não é adivinhação. O propósito da profecia é exortar, consolar e edificar. Como? Na palavra. Nós temos a palavra. O que mais edifica do que a palavra de Deus? Deus usa, né? Ele especificamente na verdade, usa esse termo que ele profetizou, né? Mas ele não sabia o que ele estava falando, né? Nós sabemos disso, que ele não sabia que ele estava profetizando, né? Quando ele profetizou que um tinha que morrer no lugar de muitos, né? Ele não sabia. Então, assim, no texto, claro, cita que ele profetizou, mas eu entendo, talvez, eu nunca estudei a fundo, tá, irmãos? Mas eu entendo, talvez, que estava colocando como assim... Olha só, até pela boca, né, do incrédulo, Deus está falando a sua palavra. Né? Sua palavra está sendo, de certa forma, exposta. Né? Sua palavra está sendo revelada, até através do incrédulo.
de alguém que foi contra, né, o plano de Deus. Então nós temos que buscar. Por quê? Porque nós estamos preocupados com o bem do corpo de Cristo, com o ajuste. Então, a revelação geral, irmãos, está aqui na palavra, tá? A revelação plena está aqui na palavra, tá? Então, não pode sair disso, não pode sair da palavra de Deus, senão nós vamos estar realmente sendo mais adivinhos do que... A palavra fala que o coração do homem é enganoso, né? Pode sair da palavra, pode já o que o homem pensa, o que o homem acha, pode ser encarnado. exatamente, tem esse filtro. Às vezes você fala para uma pessoa, você vai exortar ela com amor, mansidão, você fala assim, ó, a palavra fala que nós não podemos fazer isso aí tem consequência, nós temos que fazer desse jeito, igual todos os anos, no relacionamento, você está profetizando, você está exortando ele, aquilo que ele está fazendo de errado, aquilo ali vai gerar fruto, a pessoa vai mudar o seu pensamento, você está profetizando. Então, assim, por isso que hoje não dá nem muito para contextualizar ou correlacionar essas profecias que Jesus deu à igreja com as profecias até da antiga aliança, porque é algo muito particular da igreja. Por isso que ele falou que esse ministério para a igreja, entre a igreja. Por quê? Porque é particularmente com a igreja mesmo, para a igreja, não é nem algo assim. Porque se fosse assim, se levantava. Você pode ver, nós falamos até na política, nós falamos muito isso, né? Por que não levanta? Deus não tem interesse em levantar um profeta para ir lá falar com o presidente, com o fulano. Não, ele quer falar com a igreja. Por quê? Porque o ministério da profecia foi dado para a edificação da igreja. Nós temos que... No seu testemunho, no seu contexto, você tem que mexer com as pessoas. Nós temos que levar muito em conta isso, que a palavra, o cânon está completo, né? Nós temos aqui a palavra do Senhor revelada, a revelação. Não vai ter mais uma profecia igual, irmãos, não, igual a de João, que ele viu o Apocalipse lá. Não tem mais, irmãos, esse tipo não tem. Cessou já, isso aí cessou. Nós não vamos ter alguém se levantando e trazendo algo igual o Apocalipse, de coisas que vão acontecer futuras. Não tem mais. Exatamente. Só se ele ir para ele falar a mesma coisa que João falou, não tem necessidade. Não tem necessidade. Então, para você entender isso aí, né, para você entender, para você saber usar a profecia. Como eu disse, eu acho um exemplo muito bom é esse. Estava lendo aqui, pensei no irmão, aí se você quiser identificar mesmo se é algo da parte de Deus, fala com o Senhor, Senhor, se é isso, se é o Senhor querendo falar comigo para passar essa mensagem para o irmão, e eu ser um profeta na vida dele, eis-me aqui. Eu quero passar uma mensagem tua, que o irmão está precisando, eu vou entregar essa palavra, se for da tua vontade, se é a tua vontade para esse irmão, essa palavra aqui, eu vou passar para ele e tal. Irmãos, essa é a interação que ele quer. Essa é a interação. Você teve a impressão no coração, você está lendo o texto bíblico, você teve a impressão no teu coração, lembrou do irmão, lembrou de alguém, fala com o Senhor, ora a Ele e pede para Ele, né, busca, que eu tenho certeza que Ele vai trazer uma convicção, porque ouvir a voz de Deus é ter uma convicção interior. Você sabe que é Ele falando com você. Você sabe que não é o seu pensamento. Então exercite isso, como Paulo está falando aqui na profecia, profetize. Mas você só vai entrar no profético, irmão, se você estiver na oração, se você estiver na leitura bíblica, se você estiver em jejum, em consagração. Se você não tiver, não adianta, você não vai profetizar. Se receber essa profecia oculta, que é a revelação, isso aí, por isso que não é para todos, é para quem está mais próximo, se relaciona a Bíblia, a profecia da palavra revelada, é para todos, assim, só se a pessoa não quiser. Agora, esse trabalhar mais específico de Deus, uma revelação mais direcionada, por isso que não é para todos, aí é para quem está próximo, quem busca, quem realmente deseja. Por quê? Porque partindo dessa revelação, você tem que ter estrutura para trabalhar e tratar aquilo que Deus, vamos supor, Deus revela para mim, tratar com o meu irmão, mas eu tenho que ter
É que você não está preparado, né? Aí era melhor Deus patrocinar no Instagram lá. Todo mundo saber, que todo mundo vai saber. Então, tipo assim, aí a pessoa é fofoqueira, jubaúda, e fala que Deus tem profecia. Não tem, porque Deus vai jogar assim, no ventilador uma coisa específica, que ele quer usar uma pessoa para tratar, que a pessoa tem que ter estrutura para trabalhar aquilo ali. Essa, a revelação, esse é o revelar de Deus para a pessoa. A pessoa tem que estar próxima de Deus, relacionamento. Você não está Exato. revelando para qualquer uma pessoa que você nem conhece. Você não tem, a pessoa, você não tem relacionamento com a pessoa, você chega lá e começa a revelar sua vida. Não, por que Deus tem que revelar algo? Ó, para você ver quem que ele levou ao terceiro céu para revelar coisas que não podia chegar ao ouvido do homem. Paulo, olha o relacionamento que o cara tinha. Realmente isso aí, irmãos, eu posso dizer que isso não vai acontecer conosco. Deus levar nós ao terceiro céu e trazer uma revelação nova. Isso não vai acontecer. Tá? Isso aí não vai acontecer. Já aconteceu, foi o propósito, Deus já revelou. Tá? Não tem. E tudo que teve, você vê que só deu problema. Né? Não vou falar o nome, mas uma fundadora de uma igreja falou que teve uma revelação, ela era profetisa, e tal. Só deu problema, irmãos. Só deu problema que se fundou uma seita. Só deu problema. Então, não entre nessa. Sempre o filtro é a palavra de Deus. E olha o que Paulo fala aqui no Coríntios 14, 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir os outros a falar 10.000 palavras em outra língua, ou em línguas estranhas. Então, aqui Paulo ele fala que o que é falado, ou seja, a profecia, ela tem que ser entendida. A profecia, por quê? Como que ela vai edificar, consolar, exortar se ela não for compreendida? Então, ela tem que ser bem compreendida, ela tem que, se for específica, ela tem que realmente ir de encontro, bem objetiva mesmo, para ser de Deus. Senão, não é de Deus, não. Tá? Ela tem que ir bem de encontro. Profecia, aquilo que vem entendendo que a profecia, irmãos, é Deus falando ao homem para que o homem fale ao outro homem, né? Então Deus fala ao homem e para Deus falar ao homem tem que ter relacionamento. E o homem só passa, é só o canal, tá? Amém? Amém, irmãos? É um assunto que é muito, muito grande. A gente não esgota ele mesmo não, viu, irmãos? É muita coisa. Profetizar. Um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. A organização do culto. Eu tinha esquecido desse texto aí, eu ia citar também. O 12:31 fala porque, primeiro, dons pode ser aprendido. Tá? Como pode ser aprendido? Irmãos, no ambiente profético, no ambiente de oração, de comunhão com os irmãos, você aprende, você exercita. Algo que você ainda não ativou. Você consegue aprender vendo outros também fazendo. E deixa eu pegar aqui. Já vamos encerrar. Hã? Exatamente, dela se descobrir, né? Então, cadê? É o 14, né? 14:31. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para que todos aprenderem e serem consolados. Está dentro do objetivo da profecia, consolação. Está dentro, não pode sair da exortação, edificação e consolação. Um após o outro, por quê? Por causa da ordem do culto, tá, irmãos? A ordem do culto. Você teve revelação da palavra, né? O culto era diferente naquela época, né? Talvez os irmãos estavam ali em outro momento, não que fosse o momento da pregação da palavra, e os irmãos tinham revelação e tinha que ser um após o outro. Quando um tivesse, o outro terminava e aí começava o outro. E dentro do culto tinha que ser só 2 ou 3, para não alongar. Então isso tudo dentro da ordem do culto. É muita coisa, irmãos, mas eu acho que já deu para a gente entender os princípios básicos, né? Até da profecia falamos hoje,
para entender, né, o que realmente é profecia. Nós sabemos que temos muito problema com isso, as pessoas confundem, e nós precisamos buscar as ferramentas aqui dentro da palavra, não daquilo que a gente acha, mas tem que extrair aqui da palavra. Amém? Vamos orar para nós voltarmos para casa. É um assunto que primeiro a gente aprende, primeiro a gente vai absorvendo e automaticamente, irmãos, conciliando com a oração, a busca, né, a leitura da palavra, nós vamos se mover nos dons. Vai ser algo automático, não é algo que nós vamos pressionar, você tem que se mover, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, irmãos, isso aí vai depender de cada um de nós na busca e, né, no relacionamento com o Espírito Santo. Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por nos deixar à disposição dons espirituais, habilidades especiais e sobrenaturais, Senhor, para o bem, ó Pai, do teu corpo, o corpo de Cristo, a tua igreja. Obrigado, Senhor. Nós não merecemos, mas o Senhor nos dá, ó Pai, Deus, habilidades que levam a tua igreja a um outro nível. E individualmente cada um de nós também a se elevar, a ser aperfeiçoado, Senhor, a ser homens espirituais, a ser homens e mulheres maduros, Senhor, sobre as coisas concernentes ao reino espiritual, para que possamos, Senhor, servir, ó Pai, as pessoas, servir a tua igreja, ser modelo, Senhor, para o mundo, ser luz, ser sal. Pai, que o Senhor possa nos dar coragem, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia. Por isso nós vamos, Senhor, romper em todas as áreas, Senhor, todas as áreas espirituais, inclusive, Senhor, os dons espirituais que o Senhor tem disponível para cada um de nós. Abençoa os seus filhos, dá discernimento para que eles possam identificar, desenvolver e exercer o seu papel dentro da igreja. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada um, cada família aqui, Senhor, nos leva para casa em paz e segurança. E todos digam amém, amém. Está encerrado.